Olá, meu nome é Thiago Alvarenga, sou analista da Arena do Investidor aqui na XP Investimentos e hoje a gente vai falar um pouco sobre gerenciamento de risco e manejo de posição. Mas antes disso, não esqueça de assinar aí o canal, liga a notificação, já dá o like no vídeo. Com a notificação ligada você já vai receber na hora os novos vídeos que subirem para o nosso canal. Bom, hoje a gente vai falar aí sobre gerenciamento de risco e manejo de posição. Gerenciamento de risco, a gente já vem logo à cabeça o uso do stop. Essa é a ferramenta mais básica, é o nosso cinto de segurança, é o nosso airbag, ou seja, é um elemento que vai trazer segurança para o nosso trade. Por mais que a gente tenha um setup muito bom, com um excelente percentual de acerto, com um excelente risco-retorno, o que vai me proteger no final das contas é o uso do stop, porque eu não tenho como prever o futuro. Por melhor que sejam as minhas expectativas, por melhor que seja a minha matemática, todo um backtest que eu tenha feito, sempre dentro uma margem fantástica, um setup com 90% de acerto, eu sempre vou ter aqueles 10% de erro. Não seria bem um erro, mas os 10% onde a operação não anda como eu gostaria que ela andasse. E por isso eu tenho que ter o stop. Eu não posso ter uma operação com um gain restrito e uma possibilidade de loss indeterminada. Porque quando a gente entra na operação, todo o emocional vai jogar contra a gente manter a disciplina. Então você deixar só um stop idealizado, ou para fazer na mão, ou vou esperar o que vai acontecer, a tendência é que quando a operação ande contra, a esperança entre em jogo e aí você deixa de fazer o que você tinha planejado e vira um grande torcedor daquela operação. Você torce para que ela volte, você espera que ela volte, você fica olhando todos os sinais, buscando um retorno para aquela operação, a rentabilidade, e deixa de enxergar o óbvio, que às vezes a operação dá errado. E quando der errado, vai ser o stop que vai me salvar. O stop é muito importante para a preservação do capital, porque é muito importante que a gente tenha dinheiro para continuar no jogo, para continuar mais um dia operando e conseguir voltar para os meus ganhos, conseguir manter aquela expectativa positiva que no final de um determinado período vai se concretizar num ganho maior do que a perda e com isso eu vou aumentando meu patrimônio. A outra face do gerenciamento de risco é o que a gente chama de position sizing, bet sizing, que nada mais é que é o tamanho da posição que eu vou operar. Como determinar isso? Existe uma série de ferramentas, assim como o stop, tem uma série de ferramentas para poder determinar o stop. Você pode escolher a que mais se adequa ao seu setup. E para o gerenciamento de tamanho de posição, é muito importante, primeiro, determinar o tamanho do meu capital alocado a risco. Então, quando a gente tem um capital, vamos dizer, de 100 mil, ou 50 mil, ou 10 mil, que seja, eu tenho que saber o quanto eu estou disposto a perder desse capital em cada operação. Uma regra básica, a gente joga um parâmetro de 2% até 0,5%. Por quê? Toda vez que eu perco, eu tenho que ter um resultado melhor para voltar para o ponto original, que a gente chama de assimetria entre lucros e perdas. Por exemplo, se eu tenho uma perda de 10%, para eu voltar para o patamar anterior, não basta ter um lucro de 10%, eu preciso de um lucro de 11,1% para voltar para onde eu estava antes. Ou seja, depois que eu perco, para eu recuperar, tem que ter, em tese, um esforço maior. Então, por isso é muito importante a gente saber o quanto a gente está arriscando em cada uma das posições para poder manter o risco controlado e manter o meu capital dentro de um patamar que eu consiga sempre estar vivo para poder estar sempre recuperando e daí para frente ganhando. Para o manejo de posição, para o bet sizing, a gente, uma vez que determinou o tamanho da posição que eu tenho capital alocado para a bolsa, para operações de risco, eu vou entender qual é o meu parâmetro. Recomendo que fique entre 0,5 e 2, vai depender de cada um, apetite a risco de cada um. Mais do que 5, a gente entra naquela dificuldade da assimetria, risco de lucro e prejuízo. Mas vamos supor que a gente vai trabalhar com 2. Então, dentro de um exemplo teórico, a gente tem 100 mil alocado à bolsa, usando um parâmetro de 2% de travar o meu risco. Ou seja, para cada operação que eu faça, eu estou disposto a perder 2% do meu capital por total, caso eu tome um stop. Dentro desse exemplo, seriam R$2.000. E a partir daí, eu vou determinar. Vamos supor que eu vi
papel XYZ que está com um preço de R$30. Eu vejo pelo meu parâmetro de stop, seja por um gráfico, seja por ATR, SAR parabólico, high-low, qualquer ferramenta dessas, você viu que o stop para essa operação, onde essa operação deixa de funcionar, você comprando a 30, se ele cai para 17, ou seja, seriam 10% numa operação. Mas se eu agora tudo bem, eu tenho 10% na operação, eu só posso perder 2% do meu capital total na operação. Então, se eu tenho R$2.000 que eu posso perder de financeiro na operação, num papel a 30, o que eu posso fazer? Esse stop de R$3, ou seja, do 30 para o 17, pode representar no máximo um financeiro de R$2.000. Fazendo a conta, a gente vai chegar a um número quebrado que eu poderia operar 666 papéis desse ativo. Então a gente arredonda para baixo, busca sempre pela lote padrão que tem melhor liquidez. Então a gente vai arredondar nossa operação para 600, ou seja, 6 lotes, 600 ações disso. Com isso, eu poderia tomar um stop de 10% e arriscar menos do que 2% do meu capital total. Então, mesmo que eu tome esse stop, eu ainda vou ter 98% do meu capital, 98 mil, enfim, que seja, para poder fazer novas operações, dar a chance de ganhar, buscando aquelas operações onde eu tenho maior lucro do que o potencial de prejuízo e, com o tempo, avançar, recuperar o capital que eu perdi com os stops e no final sair vencedor. Então é muito importante a gente determinar o tamanho da posição, o tamanho do risco, o risco por operação, para daí determinar a quantidade de papéis a serem operados. A operação andando a seu favor, seu capital aumenta, você pode ir aumentando, tirando dinheiro de outras posições e aumentar o risco, desde que você respeite os 2%, ou 1%, ou 0,5%, enfim, o que você achar mais adequado para o seu perfil, desde que você proteja seu capital total. Então, não deixe de acompanhar a XP. Se você não tem conta aberta ainda, clique no link abaixo, abra sua conta, é de graça. Nos siga no Blackboard, estaremos sempre à disposição com dicas, ensinamentos e te vejo no próximo vídeo. Um abraço.